Olá, querida mulher que se encontra aí nos dando essa audiência. Muito bem-vinda você que está nos acompanhando na Tarde das Mulheres. Eu sou Cíntia Rios e estou falando aqui da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e é uma honra ter a sua presença, a sua companhia e também a sua audiência. Ficamos e ainda estamos em festa, felizes por termos comemorado os 3 anos já de programa da Tarde das Mulheres, aprendendo verdades bíblicas que diz respeito mais especificamente ao público feminino e que tem nos ajudado, nos orientado a buscarmos ser mulheres mais parecidas com Cristo Jesus. Gostaríamos de lembrar você que está chegando agora para se inscrever no nosso canal aí no YouTube, IPB Canoas. Você vai ser notificada, você vai uns 30 minutinhos antes ali, vai ser lembrada. Olha, não perca aí a Tarde das Mulheres. Então se inscreva, compartilhe desses estudos com outras mulheres, deixe o seu like, o seu joinha, para que nós consigamos ainda atingir mais e mais famílias, ouvindo na comodidade da sua casa, assim como você está aí nos acompanhando, as verdades bíblicas do Senhor. Verdades esta que nos liberta. Nós gostaríamos também, nesta hora, de continuar incentivando a você que está chegando e não conhece ainda, a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Este é um verdadeiro tesouro que Deus tem nos dado. Um plano anual com capítulos diários para você ter uma caminhada com esse maravilhoso Deus. O que é que significa isso, Cíntia? Veja bem, a Bíblia completa, que por si só já é maravilhosa e suficiente, letra gigante, versão aí atualizada. Você vai fazer a sua leitura de mais ou menos uns 3 capítulos por dia, todos os dias você vai ler, logo de manhã, bem de manhã, não é? Vigiar e vai pegar aqui a palavra de Deus e fazer a sua leitura. E depois você vai poder ter uma mensagem cristocêntrica que quando termina toda a Bíblia, explicando cada capítulo da palavra de Deus. Já para pensar que riqueza? Quanto você não vai crescer durante um ano? A ideia é que você leia a Bíblia inteira durante o ano. Às vezes você já tem tanto tempo de cristã, não é? Mas nunca leu a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia toda? Chegou a oportunidade, não deixe passar. Cíntia, eu não leio porque eu não entendo. Então, agora você vai ter uma explicação cristocêntrica com as verdades do Senhor, de cada capítulo, desde o Gênesis 1 até o Apocalipse. Nós estamos nessa caminhada, não é uma maratona. Eu faço a minha caminhada aqui de Canoas e você de tantos outros estados que nos acompanham no nosso amado Brasil. Se você deseja adquirir, faça contato pelo telefone 051 98111 9571 e já encomende a sua. Cíntia, eu já tenho. Procure deixar valores específicos para dar de presente para outras pessoas. Até aqueles amigos seus que nunca leu a Bíblia porque diz que não entende, agora vai ter explicação, vai ter esse auxílio maravilhoso e você vai poder presentear com o melhor de todos os presentes. Está chegando aí a Páscoa, está chegando o próximo mês, Dia das Mães, não tem presente melhor do que a palavra de Deus. Então eu aguardo pelo seu contato. E nós vamos seguir aqui na nossa meditação, como sempre, do nosso querido Spurgeon, para que você já esteja aí pensando em verdades bíblicas e absolutas sobre o nosso devocional de hoje. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Nos diz assim, ó: a humildade precede a honra. Provérbios, capítulo 15, verso 33. A humilhação da alma sempre traz consigo uma bênção positiva. Se esvaziarmos nossos corações do eu interior, Deus os encherá com o seu amor. Aquele que deseja comunhão íntima com Cristo deve lembrar a palavra do Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Incline-se se quiser subir para o céu. Não dizemos sempre sobre Jesus que ele desceu para que pudesse ascender? O mesmo deve ser feito por você. Precisa se abaixar para que ele possa se ascender, pois a mais doce comunhão com o céu deve ser das almas humildes e apenas destas.
Deus não negará nenhuma bênção ao espírito totalmente humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, com todas as suas riquezas e seus tesouros. Todo o tesouro de Deus deverá ser dado em doação à alma que é humilde o suficiente para ser capaz de receber sem se tornar orgulhosa por causa disso. Deus abençoa a todos nós até a completa medida e limite de que Ele acha seguro. Se você não recebe uma bênção, é porque não é seguro que você a obtenha. Se nosso Pai Celeste fosse deixar seu espírito presunçoso vencer uma batalha em sua santa guerra, você furtaria a coroa para si e, encarando um inimigo renovado, cairia como uma vítima. Por isso, você é mantido curvado para o seu próprio bem. Quando um homem é sinceramente humilde e nunca se aventura a tocar nem um grão de orgulho, raramente há algum limite na vontade de Deus para ele. A humildade nos deixa prontos para sermos abençoados pelo Deus de toda a graça e nos prepara para lidar eficientemente com os outros homens. A humildade verdadeira é uma flor que adorna qualquer jardim. É um tempero que pode ser usado em qualquer refeição da vida. E você descobrirá que fica bom em cada caso. Seja na oração ou no louvor, seja no trabalho ou no sofrimento. O sal genuíno da humildade nunca será demais. Que Deus nos ajude para que nós tenhamos a plena convicção de que precisamos ser mais humildes, precisamos ter doses aumentadas de humildade para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. E vamos lá, voltando então para a nossa série. Nossa série está maravilhosa. O nome da nossa série, você que está chegando agora, é Aconselhamento para Mulheres. Nós já tratamos sobre amargura, alguns temas que você pode voltar aí na nossa playlist e você vai ver que tem vários temas. Dessa série específica, nós já tratamos sobre amargura, nós já tratamos sobre ansiedade, nós já tratamos sobre aparência e hoje nós vamos tratar sobre ira. Você é uma mulher iracunda? Cíntia! Já revira os olhos só de pensar, né? Não! Ó a cara. Você é uma mulher brava, uma mulher que tem ira. Você sabe o que é ira? O que a palavra de Deus nos fala sobre ira? É bom a gente sondar o nosso coração, porque às vezes a gente acha que é só a outra mulher que tem e que sofre desse problema, né? Então veja, quero começar deixando o versículo-chave para esse estudo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, verso 9, que nos diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Opa! É como se fosse a casinha da ira. Onde é, Cintia, que fica? Na vida de uma mulher que se torna insensata. Então veja, assim como muitas mulheres ocupadas, e nos nossos dias tem muita mulher muito ocupada, inclusive com coisas que nem deveriam se ocupar, mas aqui a gente trata em outro momento sobre esse assunto. Nós muitas vezes, não é verdade, meninas, nos esforçamos arduamente para mantermos a calma, o controle, não é? Diante das montanhas, muitas vezes, de situações que nos aparecem no dia a dia, ou até mesmo diante das lidas comuns do lar, como aquela montanha de roupa suja para lavar. Sabe o que é isso? Eu sei. Agendas muitas vezes apertadas, que você diz assim, mas eu queria ter mais do que 24 horas por dia. Não, você não precisa ter mais do que 24 horas por dia, nem você nem eu. Todas nós temos o mesmo tempo. Muitas vezes o que nos falta é uma administração melhor
do tempo que Deus nos deu. E aí você já começa a questionar, por que que muitas mulheres fazem tantas coisas, desempenham cada uma com excelência, não precisa desistir de uma para fazer a outra, Deus vai nos habilitando assim, e às vezes eu não tenho quase nada para fazer e não dou conta desse quase nada e ainda fico irada. Então você é testemunha que muitas vezes a própria fadiga por não conseguir dormir direito faz com que você se torne uma mulher iracunda ou uma mulher que transparece essa ira. Mas preste bem atenção, depois da ira, nós muitas vezes, quando não cuidamos do nosso coração, nós somos tomadas por aquele remorso, tipo assim, mas por que que eu respondi assim o meu filho? Por que que eu falei? Por que que eu não fiquei com a boquinha fechada com o meu esposo? Por que que eu não recebi melhor a minha sogra? Por que que eu não consegui dividir esse bolo com a minha vizinha, já que a gente canta, né, para demonstrar amor para o vizinho, exalar o bom perfume de Cristo, tanta coisa que às vezes a gente ouve, canta, mas não faz. E aí a cada dia parece que a ira vai tomando conta do nosso coração. As palavras perturbadoras, muitas vezes, de Provérbios capítulo 14, versículo 1, que eu sei que você conhece, que diz assim, a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Muitas vezes isso vem à sua mente, vez após vez, e perturba a sua alma porque você não consegue ser essa mulher. E por que que você não consegue ser essa mulher? Às vezes você fica pensando, ai meu Deus, será que eu vou ter uma crise de ira e vou explodir, né, em público, expondo muitas vezes até mesmo meu marido ou meus colegas de trabalho, ou pensa aí dentro do seu contexto, né? Ou talvez você pense assim, em um momento de descuido eu posso explodir, porque eu sou uma mulher tão irada que eu posso até botar a perder uma grande amizade que eu tenho, porque eu não tenho domínio sobre essa ira. E eu vivo, parece que a cada dia mais irada, mais desconfiada, mais braba, mais amargurada, né? Que digamos que é um nível maior dessa ira. Você poderia também, muitas vezes, e quantas vezes, perder o equilíbrio emocional, está tão irada que muitas vezes até provocar um próprio acidente, às vezes no trânsito, ferindo alguém, porque não tem paciência para esperar, ou tantas outras vezes batendo, colidindo o carro, às vezes destruindo. Às vezes destruindo o carro, porque não teve controle daquele acesso de ira. Alguém lhe ultrapassou, imagina, ele ofereceu mais um membro do corpo, tipo um dedo, que é comum hoje, nos dias de hoje, não comum para a mulher cristã, mas a gente vê por aí no trânsito, né? Queria dizer para você que Deus controla também as nossas reações, não apenas as nossas ações. E aí você se sente ofendida, mas que é isso? E já começa a ficar irada. E muitas mulheres não precisam de muita coisa para ficar irada. Parece que ela já amanhece irada e ela dorme irada. Talvez você diga assim, meu Deus, daqui a pouco eu estou fazendo algo de estúpido. E até machucaria os meus próprios filhos. Quantas vezes nas reportagens nós vemos mães jogando os filhos da janela e matando, porque teve um excesso de ira e não conseguiu se controlar ou não procurou se conhecer para observar que tipo de mulher você tem sido. Então a ira, ainda que a gente pense assim, mas eu tenho ira, todo mundo tem ira, mas o meu está num estado leve, digamos assim, se a gente pudesse selecionar, né? Leve, mediano, grave. Eu não sei em qual nível você está, mas eu gostaria que você pudesse pensar à luz das Escrituras, o que é que a Bíblia fala sobre ira. Por que que eu estou falando isso? Porque essa não é a forma correta de uma mulher cristã viver. Como, Cíntia? Esses exemplos básicos, simples que eu citei e tantos outros que você sabe que já vivenciou no seu dia a dia. O que é que se passa, minha querida mulher, no seu coração irado? Às vezes nós somos bombardeadas e levadas a pensar que a ira possa ser apenas um problema fisiológico, né? Como desequilíbrio hormonais,
tumores muitas vezes. Não, é porque está descompensado, e eu não estou minimizando e nem dizendo que não pode ser. Mas às vezes a ira é tratada apenas como um desequilíbrio hormonal. Ou muitas vezes somos tendentes a procurar um médico, né? Ou até mesmo um terapeuta, e ele explica que a ira pode ser um sintoma de problemas psicológicos recorrentes, como, e aí ele dá uma lista. Porque dependendo do psicólogo que você vai, do médico que você vai voltar pior do que o que você foi. E aqui, não me entendam mal, não são todos, estou falando dependendo do profissional. Às vezes ele vai dizer que toda a ira que você tem é comum, é assim mesmo. Isso é uma questão psicológica, né? Vem de problemas psicológicos. E aí ele dá uma lista, às vezes recorrentes de, vamos pensar, é déficit de atenção, por isso que você fica irado. É um transtorno obsessivo ou TOC, como a gente chama, transtorno obsessivo compulsivo. Ou então o TOD, não é o TOD, é o TOD com D mudo, né? Transtorno de oposição desafiante, aquela pessoa que está sempre desafiando o outro e vive sempre irado também. Ou então, não, aquela mulher assim, é comum, é normal a ira dela, porque ela sofre de um transtorno da personalidade antissocial. Então assim, quando ela vê qualquer outra pessoa, ela tem o direito de ficar irada. Ou então, outros profissionais ainda da área dizem assim, não, talvez ela esteja assim porque ela tem um transtorno da personalidade borderline. Você já ouviu falar nisso? Ou então o transtorno da personalidade narcisista. E olha, eu poderia citar várias situações em que a gente poderia trazer, digamos assim, uma saída ou justificar o porquê que você pode ter ira e deixar, porque isso faz parte do ser humano. Entretanto, presta atenção, as respostas bíblicas, não se esqueça, são sempre as melhores. Entretanto, as respostas bíblicas são sempre as melhores. E o que é que a Bíblia nos fala sobre a ira? Quando a gente fala de ira, não tem como a gente desassociar, porque é o contrário dela, a calma. E a Bíblia nos fala várias vezes sobre a calma, sobre como manter a calma, sobre não nos incentivar a sermos mulheres iradas, não é? Veja, a passagem de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, nos orienta assim, ó. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, ou você pode substituir, toda mulher, pois seja pronta para ouvir, tardio para falar, tardio para... Complete. Se irar. Como assim? Não está me incentivando a mirar? Não. E ele segue dizendo, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia, sim, ela tem as respostas para as dificuldades que nós enfrentamos e nos transforma ao aprender. Como Deus, aqui está o ponto, quer que nós lidemos com a nossa ira pecaminosa. Por que eu estou falando de ira pecaminosa? Porque os autores do livro, esse próprio livro com o título Aconselhamento para Mulheres, nos traz a ideia de que existe a ira pecaminosa, é como se eles classificassem a ira em duas, a ira pecaminosa e a ira justa, ou a ira justa e a ira injusta, como você queira. A ira justa, eles classificam como se fosse aquela ira que busca os objetivos de Deus. Tá dando para entender? Ela sempre deseja o que Deus deseja. Justiça, equidade, bondade, amabilidade, e ela é centralizada nos outros e não no meu eu. Exemplo prático disso, quando Jesus ficou bravo, ficou irado, quando os cambistas estavam vendendo no templo, vocês lembram dessa passagem? Ele foi lá e ele bateu e ele derrubou, isso seria um exemplo de uma ira justa. E uma ira injusta ou uma ira pecaminosa? É aquela que busca os seus próprios objetivos. É aqui onde mora de fato o pecado. Os seus próprios direitos pessoais. E nós vivemos numa cultura onde todo mundo está correndo atrás dos direitos, não é assim? Os deveres, nada. As obrigações, nada. Mas os direitos, cada vez mais é incentivado. É direito disso, é direito daquilo. Você não pode falar isso. Você tem que, porque se você falar, você é intolerante. Só que não é usado o mesmo peso, com a mesma medida, quando
a questão é de lá para cá, não é verdade? Então você precisa observar, fazer uma leitura até o referente desse mundo, uma leitura observando qual a cosmovisão que você tem procurado vivenciar, inclusive qual é essa doutrinação que as pessoas têm passado para nós e tentando fazer com que a gente engula. Por isso que você não pode ser uma mulher que não tenha conhecimento bíblico. E como é que você vai ter o conhecimento bíblico se você não faz uma caminhada bíblica? Vocês estão vendo que uma coisa está puxando a outra? Então essa ira injusta, ela é centralizada na própria pessoa. Ela só pensa nela. E a nossa geração, infelizmente, você inclusive que nos ouve, muitas vezes só pensa em você. Por isso que você nunca sabe o que fazer e demonstrar amor para o outro, porque você não pensa no outro. Não sabe o que fazer? É só se colocar na situação. Rapidinho você vai achar N oportunidades para ter ação proativa, porque a mulherada anda meio que sem ação nenhuma, né? Então essa ira injusta, segundo os autores, ela sugere quando os direitos pessoais são negados e ela é caracterizada sempre por uma atitude dos meus direitos, uma atitude de cobrança. Já ouviu isso? Nosso país, inclusive, passa por questões políticas nesse sentido, né? Somos incentivados a isso, mas a Bíblia não nos orienta em relação a isso. Eclesiastes capítulo 7, verso 9, indica que a ira ou a irritação, inclusive, abriga-se no íntimo dos tolos. E eu e você não queremos ser mulheres tolas, então a ira não pode permanecer aqui dentro do meu íntimo, né, corroendo o meu coração, certo? Então a gente precisa compreender, deixar bem certinho isso. Então, como eu disse para vocês, a Bíblia sempre vai ter as melhores respostas. E para você não ter ira, você precisa ter calma. Cinti, para eu ter calma, o que é que eu preciso? O que tem de mulher nervosinha, já vou dizer para você, tome mais chazinho de camomila, chazinho de maracujá, faz o suco do maracujá, lava direitinho a casca, tarde das mulheres e receitas, né? Saudáveis, inclusive, e bíblicas, vai lhe ajudar fisicamente e ainda vai lhe ajudar espiritualmente. Faz o chazinho, já tomou o chá de maracujá, da casca do maracujá? Como é uma delícia, parece um suquinho. Não joga a casca fora não, faz o chazinho, lava bem lavadinho, coloca uma certa quantidade de água, deixa ferver ali um pouquinho com a casca. Você vai sentir o sabor maravilhoso. Tá muito irada? Toma chá de maracujá, toma chá de camomila, toma chá de quê? De erva cidreira. Vamos, capim santo vai ajudar a você ficar um pouco mais calma, porque a Bíblia diz que a gente precisa ser calma. Passagem de Tiago nos orienta que nós devemos ser tardias para nos irar. Por que você se ira até sem motivo? Qual é a proposta? Comece a avaliar a sua vida e veja. A Bíblia sempre vai ter as respostas para as dificuldades que nós enfrentamos e nos transforma sempre ao aprender como Deus quer que nós lidemos com a nossa ira. E Ele não nos incentiva e Ele não nos orienta. Você também deve procurar, muitas vezes, se você é uma mulher que está numa ira, digamos assim, num nível mais avançado, você precisa procurar um conselheiro bíblico, uma conselheira bíblica para você, né? Sim, talvez você não esteja conseguindo sozinha, e eu não estou dizendo que talvez você não tenha razão de estar assim, porque só sabe as situações que você passa você mesma, só sabe o tamanho da sua dor você mesma, e não existe dor maior ou menor. Qual é a maior dor, Cíntia? A dor é aquela que a gente passa, é a dor do coração, e muitas vezes essas dores faz com que a gente se torne uma mulher cheia de ira. E às vezes você não acha uma saída. Mesmo você sendo cristã, muitas vezes você vai precisar da intervenção de alguém, de um conselheiro bíblico, uma conselheira bíblica, para lhe ajudar em determinadas situações. Assim você vai poder abrir o seu coração. Mas eu estou falando, mulheres maduras, conselheiras bíblicas, e não sair falando para todo mundo, muito menos nas redes sociais, ou comentando com mulheres cristãs que não vão te ajudar em nada. Tenha maturidade. O nosso coração a gente não abre assim. Os nossos problemas a gente não vai falando assim para todo mundo. E eu estou querendo dizer que biblicamente nós não temos respaldo para nos mantermos ou continuarmos nos irando e com essa ira que tanto prejudica a nossa caminhada com o próprio Deus, né? O próprio livro do Salmo, capítulo 7, verso 11, diz que a gente se ira todos os dias. Então, assim, falar para você que nós não temos ira é algo estranho, porque isso faz parte do ser humano. Mas a Bíblia não diz que é para gente ser tardio em se irar, ou seja, você pode até se irar,
Mas isso assim, ó, uma vez por ano, vamos colocar metas espirituais na nossa vida, não é? Nós não podemos estar todo dia, você às vezes não tem nem motivo e já amanhece irada, já dorme irada. É horrível conviver perto de uma pessoa irada, porque junto com a ira vem vários outros tipos de sentimentos. Então eu gostaria que você sondasse o seu coração. Não fique simplesmente pensando em outras pessoas, mas se você conhece outras mulheres que vivem assim, compartilhe, ainda dá tempo, compartilhe esse link aí com ela, porque Deus há de falar também ao coração dela, assim como está falando ao meu, e eu tenho certeza que é ao seu. Então, queridas, assim como Deus e Jesus Cristo, você tem a capacidade de se irar. Mas a Bíblia não nos orienta a vivermos assim. Então, quando eu falo desses exemplos, isso é que os teólogos chamam de alguns aspectos, né, dos atributos comunicáveis de Deus aos seres humanos, os quais carregam a imagem dele. Deus é manso. Você precisa aprender, e eu também, com o manso e dócil Jesus. Deus disse assim, ó, quando falou lá, ó, nos primórdios, lá em Gênesis, quando ele diz assim, eu vou destruir a humanidade. O povo não queria saber de Deus, Deus eu vou destruir. Deus não estava contente, Deus estava triste. Mas Deus é tão manso, Deus é tão longânimo, que ele destruiu. Mas sabe quando? Quando ele falou lá para Noé, vou destruir todo mundo, vai vir um dilúvio. E correu para fazer, não. Passaram-se 120 anos. Pensa aí. Muito tempo, não é? Então, às vezes você é tão apressadinha que já quer ir tomando logo suas próprias decisões e às vezes você tropeça nos seus próprios pés. Todos nós, como mulheres, temos o potencial de ficarmos irados, principalmente quando nós observamos uma injustiça, um ato de violência, uma crueldade, mas a grande verdade é que muitas vezes essas questões nem incomodam a gente. A maioria da ira que nós sentimos e que nós temos é uma ira, digamos assim, conforme o autor coloca, injusta, pecaminosa, porque muitas vezes a ira é por conta de nós mesmos. E essa ira não traz retorno, muitas vezes, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Então, ao escrever aos cristãos em Éfeso sobre conduta interpessoal, o próprio apóstolo Paulo comentou, depois você abre lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Ou seja, é uma ordem. Você pode até se irar, mas não peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí tem mulheres que usam esse texto aqui para dizer assim, opa, posso ficar irado o dia todo. Quando tiver quase se pondo o sol, aí eu resolvo. Não, querida, não é essa a ideia do texto, né? Paulo não estava, e de maneira nenhuma, ordenando aos cristãos para que se irassem. Em vez disso, ele presumiu que haveria momentos em que você ficaria irada, talvez até por uma boa razão, porque nós somos humanos. Contudo, ele reconheceu que a ira faz parte da vida enquanto se vive num mundo amaldiçoado, ou amaldiçoado pelo próprio pecado, com consequências noéticas do próprio pecado, destruindo a própria vida, né? Paulo continuou a nos alertar, se você seguir no mesmo texto, dizendo que possivelmente por causa da nossa natureza pecaminosa, essa é a origem, que mesmo que essa ira seja considerada por você como justa, pode rapidamente se transformar inclusive em uma ira maligna, porque isso pode enraizar o seu coração, isso pode se tornar uma amargura. E é por isso que ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Algumas pessoas, como eu falei para você, podem usar esse trecho sem sabedoria nenhuma e dizer que Paulo estava dando permissão para a gente ficar irada até determinado tempo. Ou seja, ou minutos, né? Até antes do pôr do sol. Até aqui eu não pequei. Pecou, não é essa a ideia do texto, muito menos a orientação de Paulo. Ao contrário, essa é uma expressão antiga do primeiro século, que significava que você deve vencer a sua ira de forma mais rápida possível e não orientando a você se estender por ela. Captou a mensagem? A ira não é para a gente guardar, a ira é para a gente ser vencida, porque o nosso Deus se interessa em fazer de mim e de você, não mulheres iracundas, mas mulheres calmas, mulheres pacíficas, mulheres sábias. E como é que eu vou ser assim, Cíntia? Bom, pensa bem, as pessoas ou a pessoa insensata
E a pessoa insensata, segundo o texto aqui, é aquela que deixa a ira germinar e que deixa contaminar o seu coração. E o coração irado diz, eu quero isso. Não é assim muitas vezes? Pensa aí na sua vida. O que eu tenho eu não quero, mas isso aqui que eu não tenho eu quero. Ele se recusa a ficar satisfeito com qualquer coisa que não seja a sua própria ambição, digamos assim, egoísta, porque o seu coração está tomado por ira e ele não consegue muitas vezes mais nem raciocinar. Se alguém fizer alguma coisa que te agrada e você então se magoar, em não se sentir amada, uma ira provavelmente vai surgir, vai brotar em seu coração. E aqui presta atenção, nós temos muitas mulheres com muitas mágoas no coração, com muitos milindres. Você que é uma mulher cristã, eu conclamo a você a parar de milindre. Tantas vezes você recebe tantas exortações no seu trabalho, coisas mais graves, né? Nem deveria receber, mas às vezes você até recebe de forma, digamos assim, injusta. E você não fica melindrosa. E você não deixa de trabalhar, mas por muito menos você deixa de congregar, porque você se sentiu magoadinha, desagradada por alguém, ou você está passando por um problema que é seu e a gente entende. Eu passo pelos meus problemas, você passa pelos seus problemas e Deus nunca nos prometeu, em nenhum texto da Bíblia, a ausência de sofrimento, a ausência de problema nesse mundo vil. Pelo contrário, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Outro texto ele diz assim, quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Ou seja, vão passar pelo fogo, vai ter situação difícil. Mas o nosso Deus é um Deus Emanuel. Às vezes ele diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, vai ter dias difíceis para você, Cíntia. Minha querida mulher, tenha certeza que você, se não passou por dias difíceis, está passando ou irá passar. Cíntia, eu não acredito. Sim, essa teologia da prosperidade aí não é bíblica. De que você tem que determinar, de que você não pode passar por isso, porque Deus, o próprio Jesus, o seu filho passou, o próprio Paulo, que nós citamos há pouco, passou. Quem dirá eu e você? Dias difíceis todos nós teremos, mas presta atenção, não são motivo para eu e você se tornar uma mulher irada ou ficar guardando ira no coração. E às vezes nós não sabemos lidar com esses problemas. E muitas vezes, os problemas que são pessoais, que muitas vezes envolvem a nossa família, às vezes alguém da nossa família, um parente, um filho, um esposo, enfim, ou alguém que é próximo nosso, muitas vezes você toma as dores e é normal, mas o que não é normal é você se magoar, se desagradar com o outro por conta do seu problema. Então, por favor, chega de milindre. Chega de mimimi, vamos tratar das coisas do coração. A ira não é bíblica, a ira não é bíblica no sentido de incentivar você a continuar tendo. Sonde o seu coração, pense aí, quais são as pessoas que hoje você olha e olha assim com desdém. Às vezes você não faz a caretinha, mas no seu coração você muitas vezes já matou, e a Bíblia diz que não matarás, e o matar não é simplesmente atirar. A Bíblia diz que quando você chama até o outro de tolo, você já matou, porque muitas vezes você está com o seu coração entulhado de ira, impedindo de você crescer espiritualmente, impedindo muitas vezes de você avançar, ela lhe estagna, e aliás, não só estagna, ela lhe decresce, a ira lhe decresce. Então, querida mulher que nos acompanha nessa hora, precisamos pedir a Deus graça sobre graça para deixarmos a ira de lado, porque isso não é incentivado pelo Senhor. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela tem a receita perfeita para nós seguirmos quando nós formos feridos pelos outros. E muitas vezes nós somos feridos de forma injusta. Quantas vezes nós somos feridos por estarmos fazendo correto a obra do Senhor? Não é anormal. E nem é uma, duas ou poucas vezes que você começa a desenvolver as coisas que o próprio Deus coloca na sua mão e começa a outra mulher que você mesmo ensinou ficar com ciúme, com invejinha. É ou não é assim? Ou você mesmo sente isso, com ira no coração contra a outra pessoa, porque ela está fazendo muitas vezes melhor do que você. Amada mulher, alegre-se
Quando você tiver um nível de liderança e conseguir trabalhar com outras mulheres e elas conseguirem fazer, desempenhar algo melhor e maior do que você, toda a glória do nosso serviço deve ser dada a Deus. Nós não estamos competindo. Cuide do seu coração para que você não fique sofrendo com isso. Isso é uma ferida inútil. A ira provoca doença, a ira provoca mágoa. E a Bíblia nos traz perfeitas receitas de como lidar quando as feridas ou forem feitas, né, pelos outros a nosso respeito. Leia depois lá Romanos capítulo 12, dos versículos 17 até 21, que diz assim, ó: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a nós mesmos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então observe que a ira é uma paixão volátil. E quando ela é inflamada por desejos injustos, ela se torna totalmente destrutiva. Então eu gostaria de perguntar para você, já trazendo uma aplicação para a sua vida, por que você continua alimentando a ira no seu coração? A Bíblia tem receitas maravilhosas, olha aqui uma, do que você fazer, como você reagir, para que essa ira seja colocada fora. Sabe por quê? Porque a ira faz parte dos frutos da carne, e não como fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, que não tem nada a ver com a ira. E você que é mulher precisa aprender isso, não é? Porque às vezes você quer que a outra seja mansa, mas você não é. E a Bíblia diz que uma das coisas que Deus muito se agrada é que a mulher tem um espírito manso e tranquilo. Aí ele diz, é de grande valor diante de Deus. Então você quer saber o que é que Deus valoriza? Não é uma mulher que tem ira, é uma mulher que é mansa. Ou seja, uma mulher que tem a calma, a mulher que é sensata, a mulher que é prudente, a mulher que não é tola, a mulher que não destrói as coisas. A ira não é algo incentivado pela palavra de Deus. Se você, querida mulher, permitir que tal ira governe a sua vida, presta atenção, se você permitir que a ira governe a sua vida, ela destruirá os seus relacionamentos mais próximos, porque ninguém quer viver perto de um vulcão ativo. Quer que eu repita? Se você permitir que a ira governe a sua vida, ela vai destruir os seus relacionamentos mais próximos, porque ninguém quer viver perto de um vulcão ativo, ou seja, nunca acaba. É horrível viver perto de uma pessoa, uma mulher que vive com o coração cheio de ira. E a boca fala que o coração está cheio. As suas ações refletem o seu interior, aquilo que habita em você. Tiago capítulo 1, versículo 20, nos alerta que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então qual é a vantagem da gente viver irada? Nenhuma. Você só está perdendo tempo, você está adoecendo. Você está adoecendo, você está se desfigurando, você não está glorificando a Deus, você está perdendo o tempo de ser bênção. A Bíblia diz, ser tu uma bênção. Esse é o lema da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Você que é mulher presbiteriana deve estar nessa amada sociedade. E por que continuas irado? O estresse e a dor podem facilitar que você busque um alvo, muitas vezes próximo, para descarregar suas frustrações. E um alvo fácil. Normalmente esses alvos são as pessoas que você considera mais fracas, ou pelo menos menos ameaçadoras à sua volta. É ou não é? Quantas vezes você fala o que não deveria para aquela pessoa que muitas vezes, digamos assim, você sabe que ela não vai revidar com você. Porque quando é um igual a você, você nem mexe. Você é inteligente, né? Você para isso é sabida, né? Não queira ser um vulcão ativo. Uma mulher que vive com ira é uma mulher que vai destruir os relacionamentos, porque essa própria ira vai destruir os relacionamentos, os melhores que você tiver, você vai perder, porque ninguém gosta de ficar perto de um vulcão ativo. E uma mulher que está com o coração cheio de ira é considerado um vulcão ativo. Onde ele passa, ele destrói. É assim que você quer viver? Familiares ou amigos que a amam são os alvos mais comuns, muitas vezes, de você jogar, despejar a ira. Por que muitas vezes
As pessoas que nós mais amamos são as que mais ofendemos. Já parou para pensar nisso? Às vezes você não tem coragem de falar para outras pessoas que você nem tem tanta intimidade assim, coisas absurdas que você fala para os seus filhos, para o seu marido, para aqueles seus amigos íntimos que você diz que ama. Porque muitas vezes você presume que eles não vão reagir com retaliação, pelo menos não vão dar forma que a ira vai te machucar de uma forma considerável. Em última instância, contudo, a sua ira é contra aquela que você acredita ter permitido que acontecesse essa situação desagradável, ou seja, quem provocou aquilo, então agora eu desconto nela de uma forma que eu deixo lá as larvas desse vulcão ativo. Uma coisa e outra, nenhuma dessas agrada a Deus. Como Deus pode permitir que isso aconteça comigo? E aí você começa a se questionar, inclusive questionar o próprio Deus. Tem um dos textos da Bíblia que eu gosto muito, que diz: poderá o vaso ficar questionando ao Criador? Ele é o oleiro. Muito cuidado. Você precisa conhecer mais a Deus. Quando você diz, por que Deus permite que isso aconteça comigo? Às vezes você não fala essa frase, mas você reage assim. Foi Ele quem me deixou sem saída e eu não tenho outra escolha senão ficar irada. E aí você vai se justificando. Quantas vezes a gente vive assim? Em vez disso, querida, cada pessoa peca, segundo a Bíblia, porque é induzida por suas próprias cobiças. A sua ira é fruto da sua própria cobiça, ou seja, seus desejos, seus anseios pecaminosos. Deus nunca vai ser a causa de nenhuma tentação para você, porque Ele não é tentador, é isso que a Bíblia fala. E Ele não é a causa de você estar irado. Por que Deus não controla o meu coração? Pensa, existem duas verdades absolutas, duas linhas paralelas, elas não se cruzam. Deus é soberano e você é responsável pelos seus atos, certo? A vontade de Deus é absoluta, mas eu e você prestamos conta de tudo que fazemos ou que deixamos de fazer. Inclusive a própria cobiça, porque ela te incita a pecar, ela te incita a ficar irada. Então veja, esse tipo de paixão em si mesma, muitas vezes ela é prejudicial. Então você precisa avaliar o seu coração. Quando você tem essa cobiça desenfreada, que se não se submete à vontade de Deus, você vai pecar. A cobiça, afinal de contas, é o ponto de partida e ela é concebida dentro do seu coração. Aliás, não só em relação à ira, mas em relação a todo e qualquer pecado. Tudo começa do seu coração. Presta atenção, você não é essa coisa boazinha que todo mundo está dizendo que você é. Eu e você não somos. A Bíblia diz que mas eu tenho um coração tão bom. Não é verdade bíblica essa frase. A verdade bíblica é que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E se a gente pudesse comparar, é como se fosse como um bebê que se desenvolve, que cresce. E essa cobiça ali que anseia esse desejo pecaminoso, se ela for deixada sem controle, amadurecerá e aumentará provavelmente de forma imperceptível. É como se você deixasse um bebezinho que começa bonitinho, pequenininho, engateando ao seu próprio prazer. Você deixa? Claro que não. Vai tomando forma. Corte a cabeça antes que o mal cresça. Já ouviu essa frase? Quando você começar a sentir ira no seu coração. Quando você começar a sentir cobiça no seu coração, porque é dela que procede a ira. Você começa já a pedir graça ao Senhor, avaliar o seu coração, correr para os braços de Jesus e pedir a Ele saída, solução bíblica para esse fim. Então, assim como um bebê não pode ficar na barriga da sua mãe para sempre, ele tem um tempo, né? A paixão crescente da cobiça também não será capaz de permanecer por toda a vida em silêncio, porque existe a ira incubada, que é aquela ira que você morre de raiva, mas você não fala, mas por dentro está lhe corroendo, está lhe adoecendo, está fazendo com que você tenha ações que não glorifiquem a Deus. Mas do que vale você viver a sua vida assim? Mais cedo ou mais tarde, ela sairá para que todos vejam as manifestações claras dessa ira que existe aí dentro do seu coração. Essa ira, muitas vezes, quando ela alcança a maturidade, presta bem atenção, ou seja, quando essa ira alcança uma maturidade, digamos assim, completa, ela frutifica e ela acaba em morte. Então, querida, por que continuar com toda essa ira? É maior do que você mesma.
Existe um Deus maravilhoso que está disposto a nos ajudar e a nos permitir que nós, em Cristo Jesus, vençamos esse sentimento destrutivo que não nos leva a lugar algum, a não ser em fazer estrago. Então, assim como um bebê não vive como sempre para uma criança, ou não vive para sempre como uma criança, ele amadurecerá e se tornará adulto e continuará a se aproximar cada vez mais como se fosse da morte, porque não teve domínio. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor nos traz esse chamado irresistível, Ele faz de mim e de você uma nova criatura. Então, assim como acontece com muitas mulheres, que a cada dia ferve mais e mais, descontroladamente e sem arrependimento nenhum, quando ela é deixada sem supervisão, ao seu próprio prazer, e a Bíblia diz que Deus ama quem disciplina, e a Tarde das Mulheres está aqui para contribuir com você, não fica chateada comigo, não pensa que essa é uma mensagem dura, essa é uma mensagem bíblica, que vem da parte de Deus, para que você não venha a ser acariciado no seu pecado, chamado ira. Em muitos tratamentos, inclusive psicológicos, o pecado é acariciado. Mas à luz das Escrituras, o pecado precisa ser confrontado. E nós precisamos compreender se nós não estamos fazendo parte desse risco de pessoas em perigo, cheios de ira. Ela se manifestará em algum momento. Essa ira, mesmo que ela esteja meio que camuflada, silenciosa, ela vai se manifestar e ela gera morte. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz assim, ó, portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de ira, maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando essa palavrinha aqui dentro desse versículo aparece, despojar, ela traz uma ideia de arrependimento. Ela fala de arrependimento. Então, minha amada mulher que nos acompanha nessa hora, você não pode continuar enganando seu coração. Nenhuma de nós aqui é capaz o suficiente de dizer, ira, isso não é para mim. Se você falar assim, você já se tornou uma mentirosa. Eu duvido que você nunca tenha sentido ira no seu coração. Mas a palavra de Deus nos conclama nessa hora a não continuarmos assim. A mulher cristã que permitiu que o desejo se transformasse nessa ira que já está desse tamanho, de uma forma monstruosa, deve se arrepender desse seu pecado. Você vai se sentir leve, você vai se sentir uma nova mulher. Porque a questão central do coração que precisa mudar não é simplesmente um disse-me-disse, mas é a visão que ela tem de si mesma e da situação da qual Deus te colocou. Você precisa reconhecer quem você é. E sabe quem você é? Pequena, falha, pobre, cega e nua. Você não é tudo isso que estão dizendo que você é, grande, poderosa, empoderada. Isso não é bíblico. E quem é Deus? Deus sim é grande, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é poderoso, inclusive para transformar e arrancar de uma vez por todas a ira do seu coração e te perdoar. Mas para isso precisa existir reconhecimento, arrependimento, confissão de pecados. Sua atitude deve ser totalmente contrária, não de ira. Mas, Cíntia, aí eu vou ter o quê? Mansidão e gentileza. Gentileza gera gentileza. Mansidão, fruto do Espírito. Ore a Deus, Senhor, faz de mim uma mulher mais mansa. Ainda essa semana, na nossa oração presencial da Alvorada, a oração da Alvorada aqui na nossa igreja, às 5 da manhã, se você mora por aqui, vem orar conosco, na Rua da Figueira 383. Estávamos em um grupo de mulheres orando, e um dos pedidos de uma delas era, Senhor, faz de mim uma mulher mais mansa. Que pedido nobre. Pelo menos a pessoa já reconhece que não tem sido. E você? Reconhece que tipo de mulher você tem sido? Não pense que porque você ficar se justificando, eu sou assim porque minha mãe era assim, minha avó era assim. Uau! Onde está isso na Bíblia que a gente deve seguir assim? Não fique transportando os pecados dos outros para você e se justificando. Se sua mãe era assim, se sua avó era assim, mesmo que elas se diziam cristãs, não é por isso que você vai continuar. Não é verdade? Você precisa fazer a diferença. Na verdade, você não somente conhece,
Mas o apóstolo Pedro explica que essa palavra foi implantada em você como uma semente que continua a crescer em seu coração e está produzindo frutos em sua vida. Então nós precisamos desesperadamente pedir a graça de Deus a nosso favor e dizer: Senhor, transforma essa ira que tanto me incomoda, que já está maior do que eu, que está gigante ou que está silenciada, aparentemente quietinha. E faz de mim uma mulher mansa e gentil. Precisamos de mulheres mais gentis. Precisamos de mulheres mais mansas, precisamos de mulheres mais conselheiras, porque as mulheres iradas, elas serão sempre um vulcão eterno ou um vulcão ativo. E a palavra de Deus nos orienta a não sermos assim. Então, minha querida mulher, Tiago diz, na sua carta ao Tiago, né? Diz que a palavra já foi implantada dentro de você. Portanto, é para o seu próprio benefício que você acolha esta palavra da verdade, que é capaz de salvar a sua alma, para que você não fique perdida, literalmente de corpo e alma. Salmo 119, 71, o salmista nos diz assim, nos recorda: foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Outro texto importante, eu vou abrir aqui inclusive para você, Hebreus capítulo 4, versículos de 12 a 13, 4. Hebreus capítulo 4, versículos de 12 a 13 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Prestou atenção? A palavra de Deus, ela é viva. Essa palavra que você está ouvindo agora poderá transformar totalmente a sua vida. E Deus pode e quer fazer de você uma mulher mansa e uma mulher gentil. E deixar para trás toda essa ira que você tem carregado há tanto tempo, não é verdade? A ira nos adoece, a ira nos torna amarga, a ira nos torna cada vez mais distantes do nosso Deus. Que tal você colocar diante do Senhor esse seu coração, suplicar o arrependimento dele, porque não justifica as situações que eu e você passa para nós estarmos iradas. O nosso coração é resistente, inclusive, a esse tipo de palavra. Quer ver o que nos diz? Salmo 51, verso 10. Deixa eu me abrir aqui. O salmista diz assim, você deve conhecer esse versículo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É muita mulher que se abala por pouca coisa, não é? Pede ao Senhor que crie um coração puro, um espírito inabalável, para que você seja resistente à ira, mas que o nosso coração, que é resistente muitas vezes a esse tipo de cirurgia espiritual, seja colocado diante de Deus através da oração, para que Ele nos ajude a nos arrependermos do pecado e termos um coração humilde. No início, a nossa mensagem de Spurgeon era exatamente sobre humildade. Ira e humildade não combina. Ira e mansidão não combina. Ira e gentileza não combina. E Deus quer que eu e você sejamos humildes, sejamos mansas, sejamos gentis, mas jamais mulheres com coração cheio de ira. Encerro esse estudo com o texto de Eclesiastes capítulo 7, verso 9, que nos diz: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O mesmo versículo que nós fizemos a abertura desse estudo. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa ira que tem desconfigurado a imagem de Cristo em você possa ser retirada através do seu arrependimento, através da sua confissão, através da sua humildade, e que Ele nos ajude para que nós sejamos cada vez mais mulheres mansas e gentis. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos especiais. Para quem, Cíntia? Vamos lá.
Vamos ver se eu consigo aqui pelo menos citar alguns nomes, né? Um abracinho para Dona Terezinha, sempre está conosco, professora Joanice, minha mãe, Dona Juraci, né, mãe? Estou com saudade da senhora. Giovana, Irailma, a mãe de Irailma que sempre nos acompanha, um grande abraço para a senhora também. Jussara Saraiva, Leila Monteiro, Hervênia, que tem deixado sempre um recadinho aí no nosso chat, né? Deixa eu ver se eu pego mais algumas meninas aqui. Laísa Douto, que esses dias deixou um recadinho muito legal no nosso chat também. Rose, que sempre nos acompanha. Rosimeire, um abracinho para você. Mercedes, Neuzi, Cida, Cleciane, deixa-me ver quem mais. As meninas aí do Seminário de Teresina, Safra de Pissarreira, né? A Sinara, minha amada querida amiga, a Rosângela, várias outras também que têm nos acompanhado aí de Teresina. Um grande abraço para vocês, esposas dos seminaristas, que estão sempre conosco, viu? Também a Leo, que aí aparece como Ivanilde, né? Leo deixou um comentário bem bacana, bem legal esses dias aí também. Que Deus continue te abençoando. A professora Valdete, Sônia, Desi, Dália, Inês, Débora, Marília, Cícera, Neide, Paula, Rívia. Afinal de contas, você que está aí conosco, receba o nosso abracinho e não deixe de compartilhar esses estudos com outras mulheres, porque tenho certeza que vai ser bênção na vida delas, assim como tem sido na minha e também na sua. Que Deus em Cristo te abençoe e eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!